Planeta Terra. Sua nomenclatura não corresponde à sua constituição. Sendo assim, deveria se chamar Planeta Água, pois é constituído por 71% de água, que em sua maioria é salgada e onde menos de 3% é água doce. E desta, 77% estão congelados nos círculos polares. 22% compõem-se de águas subterrâneas, e a pequena fração restante encontra-se nos lagos, rios, plantas e animais. O Brasil possui uma bacia hidrográfica invejável, assim como um subsolo extremamente rico em água potável, dispondo de cerca de 20% das reservas de água doce do mundo. Cerca de 80% da água doce no Brasil está localizada na Amazônia, e os 20% restantes entre as demais regiões. A água forma ecossistemas, ambientes onde os organismos irão interagir entre si, sendo eles dependentes uns dos outros. Esses ecossistemas aquáticos formam ambientes únicos, que envolvem grande diversidade de fatores e seres. Vamos entender o que são e qual a sua importância. Os ambientes aquáticos são divididos em ecossistemas marinhos e ecossistemas de água doce. Iremos abordar os ecossistemas de água doce, retratando sobre os ecossistemas lênticos e lóticos, locais de permanência e interação dos seres. Ambos são importantes para a vida na Terra. Os ecossistemas lênticos são definidos pela presença de água parada ou com pouco movimento. Eles são representados por lagos, lagoas, reservatórios ou charcos. Os lagos possuem uma grande riqueza biótica, adaptada para habitar suas diferentes porções, margem, zona pelágica e zona bentônica, que apresentam condições abióticas muito distintas entre si. As bactérias ocupam todas as zonas de um ecossistema lêntico, sendo vitais para a decomposição de matéria orgânica na região profunda afótica. Assim como em ambientes lóticos, os principais produtores primários em lagos são as algas. O fitoplâncton se concentra na zona fótica pelágica, onde há luz para a realização de fotossíntese. O zooplâncton, juntamente com pequenos peixes, larvas de peixes e insetos, são os consumidores primários mais comuns de ambientes lênticos. Os zooplâncton ocorrem normalmente associados ao fitoplâncton, na zona fótica. Porém, há algumas espécies que são capazes de sobreviver nas regiões mais profundas, frias e afóticas de grandes lagos. Os peixes são os principais consumidores secundários em ambientes lênticos. Anfíbios, répteis e outros vertebrados podem apenas usar os lagos como fonte de água, porém viver majoritariamente no ambiente terrestre. Em relação às condições abióticas, os ambientes lênticos são limitados principalmente por seu volume. Lagos grandes e profundos podem apresentar um fundo anóxico, em que as concentrações de oxigênio são muito baixas, um ambiente frio, sem luz e com grande quantidade de matéria orgânica em decomposição, limitando a presença de seres vivos. Já os charcos ou as lagoas rasas possuem um problema diário de altas concentrações diurnas de oxigênio, devido à fotossíntese dos produtores, e baixa concentração noturna de oxigênio, devido à respiração de todos os organismos presentes. Os ecossistemas lóticos referem-se a corpos de água em movimento, como rios, riachos e córregos. Fisicamente, os ecossistemas lóticos são caracterizados por água fluindo continuamente, o que cria uma série de características como a velocidade da água, a profundidade, a temperatura e a turbulência. Essas características físicas influenciam na diversidade e a adaptação das espécies que habitam esses ambientes. Biologicamente, os ecossistemas lóticos são ricos em biodiversidade. Eles abrigam uma variedade de organismos como algas, plantas aquáticas, insetos, peixes e outros animais aquáticos. Esses organismos são adaptados às condições específicas de fluxo de água e desempenham papéis importantes na cadeia alimentar e no ciclo de nutriente desses ecossistemas. Os ecossistemas lóticos desempenham um papel crucial na natureza. Eles fornecem habitats para uma ampla gama de espécies, incluindo muitas espécies de peixes que são importantes para a pesca. Além disso, esse ecossistema ajuda a regular o fornecimento de água, a filtrar poluentes e manter a qualidade da água. Eles também são importantes para a recreação e turismo, além de terem um valor estético e cultural significativo. Um ponto muito importante a ser tratado é que estes ecossistemas estão enfrentando diversas ameaças que colocam em risco a sua saúde e sustentabilidade. A poluição da água é um dos principais desafios enfrentados pelos ecossistemas lênticos e lóticos. A poluição resulta do lançamento de substâncias químicas nocivas nos corpos d'água, como, por exemplo, produtos químicos agrícolas, resíduos industriais e esgoto doméstico.
Essas substâncias contaminam a água, comprometendo a sua qualidade e tornando-a inadequada para a vida aquática. A poluição da água afeta negativamente os organismos aquáticos, resultando em morte em massa de peixes e outros animais, além de afetar a cadeia alimentar. Outra ameaça significativa aos ecossistemas aquáticos é a degradação do habitat. O crescimento urbano desordenado, o desmatamento e a construção de barragens são algumas das principais causas dessa degradação. Essas atividades humanas alteram o curso natural dos rios, destroem áreas úmidas e reduzem a diversidade de habitats disponíveis para as espécies aquáticas. A degradação do habitat afeta a reprodução, a alimentação e migração das espécies, levando à diminuição da biodiversidade e desequilíbrio dos ecossistemas. Considerando as ameaças sofridas pelos ecossistemas aquáticos, torna-se necessária a conservação e o manejo sustentável desses ecossistemas para garantir a preservação a longo prazo. Uma das estratégias que podem ser adotada é o estabelecimento de áreas protegidas, como reservas naturais e parques nacionais, que ajudam a preservar a integridade desses ambientes. Além disso, é essencial implementar práticas de manejo sustentável, como o controle da poluição da água, o gerenciamento adequado dos recursos hídricos e a restauração de ambientes degradados. Não podemos esquecer da importância da educação ambiental. A educação ambiental desempenha um papel fundamental na conservação dos ecossistemas lênticos e lóticos. Ao aumentar a conscientização, promovemos uma mudança de comportamento e atitude em relação à conservação. Ela capacita os indivíduos a se tornarem defensores ativos desses ecossistemas, incentivando a adoção de práticas sustentáveis e participação em iniciativas de conservação. E há também o papel das políticas públicas na proteção desses ambientes, que desempenham um papel crucial na proteção dos ambientes de ecossistemas lênticos e lóticos. É fundamental que os governos implementem leis e regulamentos robustos para controlar as ameaças e promover a gestão sustentável dos recursos hídricos, garantindo a preservação. Além disso, é necessário investir em programas de monitoramento e fiscalização para garantir o cumprimento das políticas ambientais e a aplicação de medidas corretivas quando necessário. Somente através de esforços conjuntos e comprometidos podemos garantir um futuro sustentável para esses ecossistemas aquáticos vitais.